Aleluia, graça e paz de Jesus, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos ao Senhor no Teu santo sábado e queremos ser alimentados pela palavra do Senhor. Fala com o Teu Espírito aos nossos corações, Senhor Jesus. Alimenta-nos, Jesus, de modo que tenhamos força para a caminhada e que possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço não é vão no Senhor. E é por isso que pedimos nesse momento a Tua presença, Jesus. Fale conosco, nos orientando para a vida, para as nossas decisões, para os nossos sentimentos, para tudo aquilo que é plano Teu na vida dos Teus servos. Nós assim esperamos em Ti e oramos em Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém, igreja. Você pode se assentar, paz de Jesus. Amém? Título da mensagem de hoje: Seja valente. Você pode repetir comigo no 3? Para ser didático? 3. Seja valente. Maravilha, não precisa nem ensaiar, tá muito bom já. Amém. Passagem da palavra de Deus e a base do nosso sermão é 2 Samuel 23, 13 a 17, foi lido. Mas agora eu quero ler para você na passagem correlata, que é 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Nós lemos o segundo livro de Samuel, né, no início do culto. E agora 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 15. Você pode ler comigo na sua Bíblia? 1 Crônicas 11, a partir do versículo 15. Quero falar da história de 3 homens e como essa história bastante atípica, ela pode se conectar com a nossa vida e com a nossa vida com Deus. Diz assim: 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele, porém, olha lá, não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, aleluia. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de vida trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Os irmãos lembram bem disso? Tem o rol dos heróis da fé. Existem alguns heróis do Antigo Testamento que foram chamados de valentes, também no Antigo Testamento por Deus, pelo povo ali de Israel. Você encontra, como a gente falou, coincidentemente aqui no capítulo 11 de Crônicas, mas também em 2 Samuel. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: o que é ser um valente? O que é ser valente? Isso serve para vocês mulheres também. O termo usado aqui para valentes, os 30 valentes, alguns vão dizer, também lá em Crônicas vai falar 37, em Samuel vai falar 37. Esses valentes vêm de uma palavra hebraica chamada gibor. É a mesmíssima palavra usada em Isaías 9:6. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Esse forte, Deus Forte, El Gibor. Deus Forte, esse valente, esse forte. Também usado para Deus Pai, em Isaías 10:21. Né? Porque aqueles se voltarão para o Deus Forte, mais uma vez, El Gibor. E o contexto tudo indica que tem a ver com essa força na guerra. Por isso algumas traduções trazem valente, porque Deus é valente na guerra. Deus é forte, por isso podemos ser fortes. Esses homens eram fortes de uma maneira especial, claro. Eram o povo de Deus.
Mas eu queria deixar para você duas palavras nesse momento. Uma de advertência e uma de estímulo. Primeiro, advertência. Ser valente não é você fazer academia e ficar bombado, ou correr um triatlon, né? Fazer lá o Homem de Ferro. Ser valente, inclusive na Bíblia e nessa história, não diz respeito a você fazer isso uma vez na vida e resolveu, e está tudo bem, tudo certo. Tem muito mais a ver com o processo de santificação e o que você continua fazendo na sua vida, muito mais do que o que você fez na sua vida. E o exemplo crasso disso está aqui, em 1 Crônicas 11:41. Entre os heróis da fé, sabe quem que aparece aqui? Não sei se você já tinha visto isso. Urias, o heteu. Lembra quem é Urias? É o homem de quem Davi tomou a esposa, adulterou e matou. Davi pode ter sido até valente. Ele não é citado diretamente aqui no texto, como os 30, mas Davi era valente, né? Lutou contra o gigante filisteu, fez tantas outras coisas no processo de Deus na vida dele. Mas em algum momento ele falhou e fracassou feio. Então, primeira advertência, cuidado para não fracassar feio na vida cristã. A gente acerta muito, mas pode errar muito também lá na frente. Precisamos continuar atentos. Não apenas isso, essa ideia da valência. Nós temos aqui Urias, o heteu, e eu aprendo muito com Urias, o heteu, nesse sentido. Ser valente, ele foi valente. Inclusive lá na época de Batseba, quando estava tendo a traição, esse camarada não quis deixar a guerra, ele estava lá na porta, lembra? Davi falou, vai lá com a tua esposa, vai lá ficar com a tua esposa um pouquinho, para tentar disfarçar o que havia acontecido. Ele falou, não, ele ficou lá na porta do palácio, falando, não, eu vou ficar aqui. Os meus amigos lá, meus irmãos estão morrendo, eu vou ficar tranquilo com a minha esposa? Não, eu vou para a guerra. Esse sim foi valente até o fim. Mas esse Urias morreu. Sofreu um adultério. Deus permitiu que o adultério entrasse na casa dele e que a morte batesse a porta da vida dele. Gente, ser valente então não significa ser intocável. Há muitos valentes de Deus sendo tocados pela doença, pela luta, pelas adversidades, mas não deixaram de ser homens de Deus e de terem morrido como homens de Deus. Além da advertência, agora um estímulo. Quero te dar um estímulo aqui. Quando você lê o texto, percebe, por exemplo, no versículo 12, dentre os heróis da fé, a gente está lendo os outros aqui antes de chegar nesses 3. São vários esses heróis da fé, esses valentes. Dentre eles o 12 diz assim, versículo 12 do capítulo 11. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Esse aqui é o segundo mais valente. Ele vai fazendo um elenco, né? Então tem 3 mais valentes. O terceiro não é citado aqui no capítulo 11, mas é citado lá em Samuel, tá? No capítulo 23, 11 e 12, tem 3 valentes aqui. O segundo é Eleazar. Ele é filho de quem? De Dodô. Dodô. Então você já viu esse apelido, é um apelido bíblico, né? Então dá para aplicá-lo biblicamente. Mas o curioso é o versículo 26. Foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém. Então, tudo indica que pode ter alguma conexão desse Dodô aqui também. Alguns nomes da Bíblia são parecidos, mas ainda que esse não tivesse uma correlação, eu só estou dando exemplo, tem muitos outros que você tem certeza que tem correlação. Vai lá no final do rol deles. Aqui nos heróis, você vê, por exemplo, capítulo 44, Sama e Jeiel, filhos de Otão. Certeza que são irmãos, ok? E aí ele continua. 47, Eliel, Obed e Jaziel, de Zoba. Ou seja, tem várias famílias de heróis aqui. O que eu aprendo com isso também? Um estímulo para a sua vida. Você pode surfar na onda. Eu não estou dizendo de pegar uma carona no quem ele é herói, então eu vou virar herói também. Não, mas parece que a força espiritual e a gana, a vida que tinha nesses homens, a coragem que tinha nesses homens, afetava aqueles que estavam mais perto. E quem mais está perto, senão os irmãos? Quem mais estão perto, senão familiares? Embora nem sempre isso ocorra, como você vê na casa de Davi, né? Os outros irmãos ali se acovardaram. Mas daqui é uma coisa linda, você vê que dentre os homens escolhidos por Deus, tem gente aqui da mesma família, ou seja, eles surfaram na onda, mas cada um na sua prancha. Eles viram homens de Deus sendo corajosos e também foram corajosos. Que isso possa ser inspiração para nós. Olhando outros homens de Deus, quem sabe irmãos em Cristo ou irmãos de sangue próximos de nós. Aprender com quem ama Jesus, você aprender também a amar Jesus.
Amém? Agora sim, dito isso, vamos falar do contexto essencial do que está acontecendo nessa história. Eu vou olhar para só três heróis da fé aqui. 3 valentes, 3 fortes de Deus, dentre os seguidores de Davi. E desses 3 aqui tem algo muito especial. Primeiro, você vai ver que o contexto aqui é quando provavelmente, talvez não quando Davi estava fugindo de Saul, porque fala da caverna de Adulão, mas você vai ler um pouco mais adiante, lá em 2 Samuel 5,17, e percebe que o contexto é do cerco dos filisteus, e ali você já tinha uma espécie de fortaleza. Então parece que a época aqui é logo depois que Davi foi proclamado rei em Hebrom, e os filisteus atacaram Davi. Esse é o contexto. Enquanto Davi estava em luta, em guerra. E era um tempo de colheita. A Bíblia fala isso. Então olha só que interessante. Se isso aqui, dentro dos textos que nós já lemos, se aqui era uma época de colheita, faz sentido que Davi esteja com sede. Por quê? Significa que não havia chovido. Provavelmente tinham muitas cisternas vazias. E Davi, claro, vai sentir sede de algo muito especial, da infância. Ele vai lembrar da infância dele, onde ele bebeu. Ele veio de Belém. Então ele sente saudade de beber da fonte de Belém. Com certeza uma nostalgia de tudo que ele viveu ali desde a infância e tudo que Deus trouxe da trajetória da vida dele. Ok, agora sim dá para a gente olhar para a história desses 3 homens. E você vai entender onde eu quero chegar. Esses 3 homens, por que eles são valentes? E o que é ser valente? Eu quero tentar te dar essa resposta de uma maneira mais clara no final do sermão. O que é ser valente? Mas eu já posso te antecipar que esses 3 homens foram valentes. E eles estão levando a sério muitas coisas aqui. Primeira coisa que eles levaram a sério. Eles não se puseram a fugir. Eles se puseram a servir. Entendeu? Primeiro, eles não se puseram a fugir, eles se puseram a servir. Isso está claro desde o versículo 15, porque eles, fala assim o texto, 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara. Eles estão num contexto de guerra, Davi está sendo perseguido, dos 30 valentes, quem que desceu? Pelo menos 27 não foram. Dentre outros que também são citados aqui no hall, tem mais do que os 30 são citados aqui. Ou seja, só 3 pegaram por algum motivo e foram, N circunstâncias, mas eles foram para onde havia aparentemente um problema, eles não foram para onde havia a tranquilidade, entende? O extraordinário vai acontecer aqui, mas antes disso, a gente precisa entender que esses homens compreenderam na mente deles, isso se expressou nas ações, que o momento em que eles estavam era um momento de ir adiante, não de retroceder. Eles entenderam em que momento eles estavam e onde eles deveriam estar. Não foram tomar banho de cachoeira, não foram procurar algum lugar no deserto onde tinha uma sombra. Eles nem mesmo foram fazer um acampamento de verão, eles foram em direção à guerra, onde tinham homens de Deus sendo atacados. Irmão, princípio para a nossa vida, princípio espiritual. Quando se é valente, ajusta-se às rotas. Quando se é valente, ajusta-se às rotas. A rota de um homem de Deus valente não é fugindo do problema, não é caçando problemas, pecados aleatórios, mas indo na direção daquilo que é importante e aquilo que deve ser feito. Irmão, em Cristo Jesus, faça o que deve ser feito. Não fuja da sua responsabilidade. Não fuja dos seus desafios, ou os desafios que Deus colocou na sua vida. Se há problemas, mas esses problemas são um confronto com o nome de Deus, com as pessoas de Deus, com os servos de Deus, com os princípios de Deus, então você já sabe qual é a rota que você tem que tomar. Vai de frente. Às vezes, o chamado do cristão é um chamado para bater de frente, sim. Esses homens foram lá bater de frente. Não vou ficar aqui não. Vamos lá com Davi. Onde está acontecendo os problemas, é lá que a gente quer estar. No olho do furacão. Olho do furacão também é centro da vontade de Deus. Em segundo lugar,
Amém? Esses 3 homens não fizeram o ordinário. Esses 3 homens fizeram o extraordinário. Aleluia. Por quê? Eu percebo isso no texto. O extraordinário veio. Você vê nessa história. Algo muito extraordinário aconteceu que não é comum você ver sendo contado nas histórias aqui da Bíblia. Por quê? Eles se puseram a servir. Então vamos ver por que essas coisas estão acontecendo? O extraordinário veio porque eles serviram, eles foram lá, como a gente já falou no primeiro tópico. Mas o extraordinário veio também porque eles estavam solícitos com Davi, preocupados com outras pessoas além deles mesmo e do umbigo deles. Eles estavam preocupados com outros homens de Deus. Está entendendo onde a gente quer chegar? O extraordinário veio porque eles enxergaram o que ninguém enxergou, inclusive. Davi sentiu sede, ninguém imaginaria, poxa, deixa eu ir lá pegar essa água. Eles falaram, não, ele está com sede, vamos lá. Não, deve ter um jeito, vamos lá. E foram, fizeram o extraordinário. O extraordinário veio porque eles fizeram o que ninguém fez. Eles enxergaram o que ninguém enxergou e fizeram o que ninguém fez. E começou por isso, enxergar o outro, não a si mesmo. Quando se é valente, o extraordinário é feito. Isso envolve, meu irmão, talvez na nossa vida hoje, para nós olharmos para o outro, se preocuparmos com quem acompanhamos, como esses homens acompanhavam Davi. Olharmos para além do nosso umbigo e lutarmos não só por nossas próprias causas, mas lutarmos pelas lutas dos outros e, acima de tudo, a luta do Evangelho, acima de tudo, as causas de Deus. E o extraordinário vem quando a gente faz tanto coisas ordinárias como extraordinárias. Tem coisas muito ordinárias que às vezes estão sendo deixadas de ser feitas. Vamos olhar para a nossa vida cristã. Às vezes Deus faz o extraordinário, porque você fez uma coisa simples, ordinária, básica, como orar, como ler a Escritura, como amar o teu cônjuge, como ensinar teus filhos no caminho do Senhor. E coisas extraordinárias também vêm de coisas ordinárias que fazemos, meus irmãos. Que esses heróis da fé, de alguma maneira hoje, posso fazer a gente refletir então nesse ponto. Eles não apenas fizeram o ordinário, fizeram o extraordinário. Mas por que eles fizeram o extraordinário? Por causa de todo um pano de fundo anterior. Onde está o nosso pano de fundo cristão? O que será que eu estou... Como que está o meu cenário, entende? Quando você vê um lutador de boxe ou qualquer outra coisa, né, um corredor... Qualquer disputa, você às vezes vê a execução, a hora de tudo, quando tudo aconteceu. Então ele ganha, passou em primeiro lugar, enfim, e às vezes a pessoa não vê a preparação, não vê o que levou a pessoa a chegar àquilo ali. E, irmão, você pode fazer isso na sua vida. Preparar-se para permitir que Deus faça coisas extraordinárias em você e através de você. Bem, não apenas isso. Nós vimos então, em primeiro lugar, eles não se puseram a fugir, eles serviram. Nós também podemos servir em vez de fugir, amém? Em segundo lugar, eles não fizeram só o ordinário, fizeram o extraordinário com a graça de Deus. Podemos fazer isso também como cristãos. Em terceiro lugar, tem mais coisa aqui nesse texto que dá para a gente extrair. Eles não alcançaram as suas expectativas. Como assim, pastor? Vamos entender esse problema. Esse é um ponto, acho que é um dos pontos mais nevrálgicos aqui. Eles não alcançaram a expectativa deles. Os 3 homens foram fazer o quê? Tirar água de um lugar extremamente desafiador para Davi beber dessa água. Era esse o ponto. Eu estou servindo o meu Senhor aqui, o meu rei. Então, cara, eu vou fazer isso, né? E claro, em temor a Deus, com toda a minha reverência, e, cara, se eu posso fazer algo mais, vou fazer. Foi lá, passou pelo Vale dos Gigantes, Refaíns, envolviam gigantes ali, filisteus, inclusive, e conseguem, aparentemente, conseguir. Fiz o mais difícil. Agora, o mais fácil, que é Davi beber a água, ele não faz. O mais difícil eu fiz, gente. Travessei todo o deserto, passei por tudo isso aqui. Agora, quando eu chego aqui, Davi, bebe. Ele vai e joga. Jogou. Eu não sei, não dá para a gente fechar entendimento, como que estava o coração desses homens, se estava plenamente perfeito em honra a Deus, ou se tinha alguma coisa assim, cara, vamos fazer só por Davi.
Me parece que não, porque eles são citados como valentes. Mas uma coisa é certa, o objetivo principal não foi cumprido. Porque o objetivo principal era Davi beber aquela água. E a água não foi bebida. Agora vem a solução. O problema é que eles não alcançaram as expectativas deles, é verdade. Mas o maravilhoso disso é que eles não alcançaram as suas expectativas, mas sobrepujaram as suas expectativas. E eu quero te provar isso. Sobrepujou a expectativa. Foi mais, foi além. A bravura e fidelidade desses homens resultou não apenas num homem bebendo água, mas num homem adorando a Deus. A bravura deles levou à adoração. Por quê? Porque Deus colocava, tudo que Deus colocava na mão de Davi, Davi usava para glorificar Deus. Podia pôr uma funda na mão dele, uma espada, uma harpa, um cetro e agora uma porção de água. Vai tudo para Deus. Davi faz isso. Você pode fazer isso. Esses homens viram Davi fazer isso. E é aqui que eu quero trazer um princípio muito especial para a nossa vida. Quando se é valente, o que é feito hoje pode ser usado por Deus para algo maior do que Ele prevê hoje, do que você prevê hoje. Repito, só para você refletir. Quando se é valente, o que é feito hoje pode ser usado por Deus para muito mais do que você imaginou que poderia ser usado. Os homens apenas achavam que era para Davi beber. O destino foi muito melhor do que isso. Foi algo para ser glorificado o nome de Deus. Usado para Deus. Aos olhos humanos, vamos pensar numa pessoa carnal. Eu olho para aquilo e falo, que desperdício. Uma água tão difícil. Cara, se eu vender isso aqui, vai ser caríssimo aqui na terra de Israel. A água onde está lá os gigantes cercando os filisteus, relíquia. Mas essa água agora é derramada. Que desperdício, foi tudo embora. Meu irmão, eu preciso te dizer, nada melhor do que algumas frustrações na vida. Algumas frustrações que às vezes são usadas para a glória de Deus. Aparentes frustrações nossas, não de Deus. Tem coisas que fazemos na vida, a gente mira no alvo, faz algumas coisas, trabalha nelas, empenha-se nelas, passa-se um processo todo para chegar lá no final e parece que não valeu de nada, Senhor. O que aconteceu? Eu lutei e não consegui um emprego. E aí você percebe que de repente aconteceu algo mais. Não é só conseguir um emprego. Todo o processo em que você lutou buscando emprego, você estava de joelhos no chão adorando a Deus. Algo maior foi alcançado. Não, mas eu tentei tantas vezes e me dobrei diante disso. Sim, você se dobrou, você esteve aos pés do Senhor, você quer algo maior que isso? Então sim, nada melhor do que a sua frustração ser às vezes a realização de Deus na sua vida. A água foi frustrada, mas a adoração foi realizada. Glórias a Deus. Que muitas coisas, desejo isso para você na sua vida hoje. Que muitas coisas que você pensa serem frustração, quem sabe hoje, possam ser, pelo contrário, algo derramado na presença de Deus. E você pode fazer como Davi, nesse caso é Davi que derramou para eles, né? Eles não enxergaram dessa forma, Davi derramou. E às vezes até uma ação que não parecia fazer tanto sentido, agora faz muito mais sentido, agora é para Deus. Ah, é só para Davi? Não, é para Deus. Mas em algum nível, eu acho que isso pode se aplicar para a sua vida. Você pode ser esse Davi, na sua própria vida. Algumas coisas que talvez não estão fazendo sentido, ou algum empenho muito grande, você pegar tudo isso. Senhor, está difícil, isso aqui que eu passei, esse plano que eu estou tendo. E eu queria te dar um conselho, pelo menos esse. Se algumas coisas aparentemente não fazem sentido para você, e elas estão sendo perdidas, estão sendo esvaídas entre os seus dedos, derrame na presença de Deus. Derrama isso hoje na presença de Deus. Em quarto lugar, tem uma coisa especial aqui também. Nós vimos agora, que eles não alcançaram só as suas expectativas, eles sobrepujaram.
E aí parece que a gente está indo numa escalada muito alta. Agora eu quero descer. Estamos subindo. Eu vou descer de novo. Porque tem uma coisa bonita, maravilhosa acontecendo nesse texto. Esses homens, tudo é não aqui, né? Vamos só relembrar, vai ajudar. Eles não se puseram a fugir. O que eles fizeram? Se puseram a servir. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, eles não fizeram o ordinário, eles fizeram o extraordinário. Terceiro, eles não alcançaram as suas expectativas, eles sobrepujaram as suas expectativas. Agora sim, em quarto lugar, eles não foram lembrados pelo nome. Eles não foram lembrados por nome. Porque isso é tão destacado aos nossos olhos. Olha só aqui. Tanto em Samuel como em Crônicas, presta atenção. Todos os homens valentes são citados por nome. Pode ver. O primeiro, que é o Jazobeon, ele tem uma variação lá em Samuel do nome dele. Segundo, Eleazar. O terceiro, Sama. Ok. Aí conta esses 3 homens. Ele fala desses 3 que desceram com Davi. Não fala o nome deles. Não tem o nome deles. Depois que termina a história desses 3 homens, olha o que acontece. Versículo 20. Também Abisai. Citou o nome? Citou. O outro valente. E o 22. Também Benaia, que ele fala que está entre os principais, mas não era dos 3. Ou seja, ele está em quarto, quinto. Está colocando ali, está escalando mesmo a galera. Escalando a seleção. Você imagina, escalar a seleção, chamar para entrar em campo. Aí você chama primeiro, segundo, terceiro pelo nome. Aí os outros 3 aqui não chamam e continua chamando o restante que veio até depois de você pelo nome. Só esses 3 tiveram o nome esquecido. Não é estranho isso? E é fato, ó, continua lendo o texto. Benaia, ó, vou ler aqui, ó. Elanã, Irã, Samote, Elis, Abiezer, Sibecai, Ilai, Elede. Não apenas isso. Em Samuel, lá no último versículo, vai dizer não apenas 30. Ele cita 30, mas eles acrescentam alguns a mais. Lá em Samuel tem 37. Aí o segundo ele é repetido dentro da lista, dá 38 se você contar. Mas é 37 ali, bate a conta. Aqui você tem mais de 40 nomes, ou seja, até quem não era entre os 30 principais foram citados. Mas esses 3 não foram citados. Onde você está querendo chegar, pastor? É muito lindo isso. Que a história foi tão importante que você percebe que não foi importante citar o nome deles. Não estou dizendo que os outros também não glorificaram a Deus. Claro que os outros são valentes e glorificaram a Deus. Mas parece que há uma ênfase neles, embora não sejam os primeiros. Os 3 principais já foram citados. Olha que coisa curiosa. Esses aqui vêm depois. Mas esses que vêm depois têm o maior trecho de descrição. Pode ver. Qualquer outro que é citado aqui não é descrito em tantas linhas como esses caras. O mais citado aqui depois é o Benaia. Benaia usa 4 versículos. Mas esses 3, do versículo 15 ao 19, usa 4 versículos citando eles. Eles são os mais citados, mas não estão entre os primeiros heróis e não são citados pelo nome. Então, o que nos deixa inquieto, que é o fato desses nomes não serem mencionados, na verdade nos traz uma lição maravilhosa. Eles não foram lembrados pelo nome. Seus próprios nomes. Eles foram lembrados pelo nome que é sobre todo nome. E essa é a grande diferença dessa história. E eles não precisaram ficar em primeiro lugar da lista. Percebe? Mas parece que eles glorificam a Deus tanto ou até mais do que os primeiros. Isso dá uma virada de chave na nossa cabeça. Porque a nossa lógica é sempre ser o primeiro, né? Eu quero ser o primeiro no concurso, eu quero ser o primeiro na qualquer coisa que eu faço. Vamos fazer um teste bíblico aqui, um concurso bíblico, né? Cara, eu quero ganhar. A gente quer ser o primeiro lugar. Tem outros homens de Deus melhores do que nós, com certeza. Já passaram por essa terra. Muitos deles. E independentemente de estar em primeiro lugar, você pode glorificar a Deus profundamente no lugar onde você está. E na posição que Deus te colocou. Não é só Abraão que estará à mesa, né? A gente vai estar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é um amigo de Deus. Talvez eu não consiga ser considerado dessa maneira tão profunda. Eu nem entrei para a Escritura, com certeza. Lá não está dizendo que o Luiz Eduardo é o amigo de Deus. Mas eu tenho certeza de que fui salvo pela cruz e pelo Evangelho e posso glorificar o nome de Deus tanto quanto qualquer homem de Deus que passou por essa terra. Não por mim, mas por Ele. Ele pode glorificar o nome dEle em minha vida. É o que aconteceu na vida desses homens. A tal ponto que o nome deles some.
Meu irmão, isso é tão lindo. A nossa tendência é falar assim, esse cara foi tão grande que o nome dele foi lembrado. Abraão, Isaac, Jacó, José. E de repente eu vejo um dos caras que mais glorificaram o homem de Deus na história. Estão citados, está registrado na Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito. E aí o nome deles some. Mas o nome de Deus está aqui. Grande, exaltado. Dizendo aqui, ó, Davi não bebeu, mas derramou como libação ao Senhor, que era uma forma de oferta que era acompanhada de sacrifício, e Davi então oferece, como acontecia, né, no tabernáculo e no contexto depois do templo, que o próprio Paulo, quando morre, fala, minha alma está sendo oferecida como libação ao Senhor. Essa era a imagem, apontava o final do sacrifício. Então, esse ato final ali era uma coisa linda, apontando para Deus. O ato desses homens terminou apontando para Deus. Quando se é valente, a única estrela é Deus. Quando se é valente, a única estrela é Deus. Meu irmão, que na tua vida você glorifique a Deus. Que o nosso nome suba no mapa, se for necessário. Se for lembrado também, não tem problema. Mas o que importa mesmo é o nome de Jesus. E aí eu pergunto, o quanto Jesus está sendo lembrado através da sua história. O quanto eu estou deixando o legado do meu nome. E o quanto eu estou deixando o legado do nome de Jesus na minha vida e na minha história. Será que o que você está construindo não é império para você mesmo? Ah, mas eu realizei o sonho do carro próprio, a casa própria, família, filhos, tudo isso é bom e é bênção de Deus, mas o que está no teu coração? Essa é a pergunta. É eu ou é Deus? Só há lugar para um. Que o Senhor reine no teu coração e nos teus planos. Até mesmo no teu ministério, no teu chamado, na tua vocação. Que no final das contas, não se trata de você. Tudo é a respeito dEle. Tudo é sobre Ele. Tudo é para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. Amém. Conclusão. Seja um valente de Deus, seja forte, meu irmão, seja forte, minha irmã, erga a cabeça e haja no poder do Senhor. Mas, precisamos definir o que é ser valente. Eu delineei, agora acho que a gente consegue fechar aquele entendimento que eu prometi que chegaria no final. O que é então ser valente? Ser valente, meu irmão, é levar a sério a sua missão. Repito, ser valente é levar a sério, fazer o que Deus te chamou para fazer. Cumpra a sua missão. Isso é ser valente. Esses homens estavam no passado. Era uma missão deles. Eu sou aqui, cara, eu estou no exército junto com Davi. E eu vou servir o meu rei. E vou fazer o meu melhor. Talvez na nossa geração eles seriam pastores. Talvez seriam homens de Deus, mulheres de Deus na sua profissão. Estariam dando o melhor. Mas a questão é, eles fizeram isso levando a sério. E como que a gente sabe que eles levaram a sério? Por tudo que a gente viu. Eles não fugiram, foram para o centro da guerra. Eles não fizeram o ordinário, fizeram o extraordinário. Eles não alcançaram as suas expectativas, sobrepujaram. Eles não foram lembrados pelo nome. Tudo isso aponta para o tipo de gente que busca e que no final das contas é encontrado por Deus e nos planos de Deus para que a sua vida, para que a sua história faça sentido quando está atinente e alinhada com o plano e a missão e a vocação e o chamado de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, você acha mesmo que só Paulo tinha um chamado? Só Paulo, quando caiu do cavalo, que a gente não sabe se é um cavalo realmente, mas ele caiu por terra, provavelmente o cavalo. Será que ele, quando caiu por terra, ele de fato, só ele teve um chamado de Deus para ser apóstolo e apenas isso? Talvez eu não tenha sido chamado para ser apóstolo, nem pastor, nem diácono, nem músico, não sei qual é o seu caso, mas para o que Deus te chamou, meu irmão, porque com certeza Deus nos chamou para algo. E tem o chamado principal. Todos fomos chamados para honrar o nome de Jesus e levar adiante a bandeira do Evangelho. Todos fomos chamados para isso. Então, eu conclamo o teu coração nessa manhã a fazer uma pergunta muito séria. Se queremos levar a sério a missão de Deus.
Essa pergunta é muito séria se você quer levar a sério a sua vida e a missão de Deus. O que é ser valente? É levar a sério o que Deus tem para você. Não o que você tem para você. Não o que tua mãe tem para você. Às vezes, coincide, mas muitas vezes é o que Jesus falou lá no Evangelho. Às vezes é contra a própria casa. É o pai contra o filho, o irmão contra o irmão. Jesus falou que ia trazer esse tipo de conflito também. E às vezes ele vai colocar você contra você. Como fez com Jonas, como fez com Paulo. Até que você contra você se vença. E você encontre você e Deus. E você consiga perceber a sua vontade alinhada com a vontade de Deus. E a pergunta então é essa, que a gente precisa fazer na nossa vida talvez hoje. Para cumprir a missão com seriedade. O que Deus quer de mim? Faça essa pergunta hoje. O que Deus quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Talvez muita gente está perdendo o melhor de Deus. Está perdendo uma história de que Deus tinha proposta para você. Porque é o livre-arbítrio, cara. Você não quer ser salvo? Você não quer Jesus? Você não vai ter Jesus. Jesus, ele oferece o Filho dele. E ele morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não quer crer? Tudo bem. Mas olha, Deus tem tanta coisa para a gente. E a pergunta é, o que Ele tem para você? É só uma realização profissional? É só uma realização pessoal? É ver o seu filho casando, a sua filha casando? É chegar velhinho lá na praia, andando, aposentado e catando conchinhas na praia? Será que é só isso? Nada contra, eu quero fazer isso. Mas é só isso? Será que não tem nada mais importante, meu irmão, na tua vida para fazer? Será que Deus não te colocou nessa história aqui para fazer algo mais relevante? Porque só para te lembrar, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, você vai estar dentro de um caixão, 10 por 30. É terreninho garantido, cara. É barato, hein? Barato. A gente trabalha tanto na vida para ter um terreno, tem um garantido para você lá. Meu irmão, daqui 100 anos, quem é você? Você não é nada. A gente precisa talvez tirar os nossos olhos um pouco, não para perder o contato com o terreno, mas para se conectar um pouco mais com a eternidade, enxergar o que Deus tem para a gente como plano eterno. Deus te chamou para ser filho, e se você é filho, o que Ele quer de você, nesse pequena brecha de tempo, nesse piscar de olhos que é essa vida, será que é só para ficar tratando as tuas coisas, ou será que o que Deus pensa para você é, olha meu filho, minha filha, eu quero que você viva 100% para a minha glória, em tudo que você pensa, tudo que você faz, em tudo que você sente, tudo que você age. O plano de Deus para a sua vida não é a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é a vida de Jesus. Esse é o plano dele. Aleluia. Então, o que Deus quer de mim? Eu te respondo, se você ainda não achou a resposta. Ele quer tudo. Ele quer tudo de você. Ele não quer um pedacinho do seu tempo. Ele não quer um pedacinho da sua vida. Ele quer tomar toda a sua vida. Para que tudo que você tem, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É isso que Deus quer de mim. E é isso que Deus quer de você. Então entregue, seja valente, leve a sério o chamado. E o chamado não é um final de semana. O chamado não é uma parcela da sua vida. O chamado tem a ver com a sua vida. Dentro e fora da igreja, no ministério e na profissão, na família e no coração, tudo seja para Ele. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu convido você a se portar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Três homens que tiveram o nome esquecido. Hoje, talvez como em muitos outros momentos de outras gerações, foram relembrados. Depois de milhares de anos, está aqui, pregando a Bíblia e falando sobre eles. E eu me pergunto, a grande questão não é daqui milhares de anos, eu estar sendo lembrado porque o pastor Luiz Eduardo pregou essa mensagem. Às vezes a gente ocupa muito o coração naquilo que importa para a gente, sabe? E eu me preocupo em pagar minhas contas, quanto que vai entrar do meu salário,
Como que eu vou lidar com aquela doença ali? Como que eu vou tratar? Tem muitas preocupações, mas que Deus desperte hoje você, igreja, para a maior preocupação do mundo, porque foi a preocupação de Deus Pai. Essa é a preocupação que está no coração de Deus. Alcançar vidas, pregar o Evangelho, amar o próximo, glorificar a Deus. E quem sabe daqui 2000 anos, se Jesus não voltar, não o meu nome, mas a teu nome, Senhor, da glória. Que daqui 2000 anos eu tenha sido só mais um que coloquei mais uma pecinha, mais um tijolinho para construir essa fama que ele já tem e apenas levar mais adiante, a mais uma geração, a glória, a honra ao nome daquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, aqui na terra, em todo o universo, nos céus dos céus. Irmão, eu te convido a viver essa pergunta e essa resposta. O que Deus quer de mim? E se você já encontrou a resposta, o que Deus quer de mim? Entregue isso a Ele hoje. Talvez você saiba no teu coração, onde você ainda está sendo covarde. A gente está falando dos valentes, tem os covardes, né? Eu já fui muito covarde também. Há muitas coisas que Deus ainda está limpando a minha covardia. E eu pergunto para você, onde está a sua covardia? É a covardia de não levantar a cabeça e falar que você é cristão? Para quem precisa ouvir que você é cristão? É de não negociar os teus princípios na hora que você é confrontado? É na hora de não ir lá apoiar quem precisa ser apoiado? Ou não ir lá abraçar o ministério para o qual o Senhor te chamou? Não se acovarde, meu irmão. Decida-se. Um dia a gente decidiu por Cristo. Você te decidiu por Cristo? A nossa decisão agora é todo dia em marchar com Ele. Esses homens tiveram uma grande honra. Os 3 homens foram atrás de Davi. E serviram a Davi. E arriscaram a vida por Davi. Eu quero te contar uma coisa maravilhosa. Você tem uma honra muito maior hoje. Aleluia. Você pode seguir Jesus. Você pode arriscar a sua vida por Jesus. Você pode derramar a sua vida como libação por Jesus. Você pode ser um valente não de Davi, mas um valente de Jesus. Que o Senhor erga o teu coração como esse homem e essa mulher de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos e adoramos, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus desses 3 homens que a gente nem sabe o nome. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus desta geração também, Pai. E em nome de Jesus eu clamo e conclamo para que o Senhor renove o nosso coração, avive a nossa alma, para viver o Evangelho e viver aquilo para que somos chamados, para aquilo que fomos criados e redimidos, Senhor. Desperta, chacoalha a tua igreja e que a gente enxergue o que o Senhor quer dos nossos planos e da nossa vida. Nos ajude a decidir por Ti, Pai, nas decisões difíceis, mas também no ordinário e nas decisões mais simples. Senhor Jesus, que o Senhor encha a Tua igreja do Teu poder e do Teu Espírito. Nos ajude a voltar ao nosso chamado, a voltar às nossas raízes, voltar àquilo que o Senhor quer que sejamos como igreja. Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia de Jesus, uma igreja que anuncia o Evangelho. Oh Deus, transforma-nos de homens amedrontados muitas vezes, homens e mulheres, Senhor Deus, que muitas vezes tiveram alguma covardia, nos transforma em valentes de Cristo, em pessoas que ousam servir a Jesus nesta geração. É por isso que pedimos nessa manhã e glorificamos, ó Deus, o Teu santo nome. Bendito é o Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A gente vai orar. Eu vou compartilhar uma coisa pessoal com vocês, tá? Mas você pode vir à frente. Por qualquer situação, inclusive essa. De repente você ainda precisa de uma direção de Deus. Senhor, tô achando que eu preciso me derramar mais da presença de Deus. Tem algumas coisas que não estão fazendo sentido, eu acho que agora faz sentido mesmo eu derramar isso na presença de Deus. Ou Senhor, eu acho que
Eu não estou entendendo muito bem, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero entender o que Deus tem para mim. Peça. Ele ouve a nossa oração. Seja direção, seja intervenção. Eu vou compartilhar uma coisa minha. Muitos anos atrás, eu estava passando por um momento muito delicado na minha vida. E eu ouvi uma música. É até uma música famosa, Thales Roberto. Essa música me acompanhou todos esses anos. E ela continua fazendo sentido na minha vida. E em vários momentos desse percurso, eu acho que eu não andei no ritmo que Deus gostaria que eu tivesse andado. Você sabe do meu testemunho recentemente. E daquilo que Deus fez eu experimentar esses poucos dias atrás. Que para mim foi como um bálsamo, Deus derramando novamente, só me relembrando essas coisas. E é como se fosse um letreiro luminoso, bem claro, brilhando no meu coração, só mais uma vez. Mas deixando bem clara aquela verdade, que é a música que diz: mas a vida de nada valerá, se eu não viver para o meu Deus. Cantar e contar as suas obras. Ser sempre fiel ao teu querer. E viver a vontade do Pai. Viva a vontade do Pai, igreja. Oremos e louvemos em nome de Jesus. Amém.